Paz do Senhor aos alunos aqui da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Pastor Marco e nós estamos de volta com mais uma aula. Hoje, a lição de número 8. Falaremos aqui da terceira pessoa da Trindade. Falaremos aqui do Deus Espírito Santo. Amém? Eu sempre recomendo aos nossos alunos que vão assistir esta aula que esteja aí com a sua Bíblia aberta, por sinal, com a sua revista, sempre um caderno e uma caneta para fazer aí as suas anotações. Vamos então para o nosso estudo? Bom, aqui está a lição de número 8, o Deus Espírito Santo, e aqui na nossa introdução nós vamos iniciar falando, né, que o Espírito Santo o Espírito Santo é uma pessoa divina, tá? Então, o Espírito Santo, ele não é uma força impessoal. O Espírito Santo não é uma mera influência espiritual, uma energia, como é ensinado em alguns lugares por aí. Amém, irmãos? Então, que isso possa ficar bem claro para nós, assim, logo de início, que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Não é uma força ativa, ele não é uma força impessoal, ele não é uma influência espiritual. O Espírito Santo é uma pessoa divina, pronto e acabou. Amém? Ele é o consolador, certo? Prometido que procede do Pai e do Filho. E aqui a gente já inicia falando, né, que o Espírito Santo, ele não procede só do Pai, como também ensinam por aí, tá, irmãos? Mas o Espírito Santo, enviado, ele procede do Pai e também do Filho, e a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Amém? Prosseguindo aí então. Aqui no primeiro tópico, então, nós vamos ver a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, como já dissemos, não é uma força pessoal, não é uma energia, ou uma influência, mas o próprio Deus, tá? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Veja que somos bem repetitivos nisso para que você é, grave isso, né? Que você aprenda isso e nunca se esqueça disso, tá? O Espírito Santo é Deus, terceira pessoa da Trindade, ele é divino, ele é Deus e ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa, porque ele tem sentimentos, tem vontade, ele se alegra, ele se entristece, como uma característica de uma pessoa. Amém, irmãos? E a gente vai ver isso no decorrer do estudo. Bom, o Espírito Santo ensina, né, uma das funções do Espírito Santo é ensinar, certo? Guiar os crentes, ele distribui os dons soberanamente, o que confirma a sua vontade em ação. Então, os dons espirituais é dado a cada um conforme o Espírito Santo quer que aconteça. E isso são características próprias de uma pessoa divina. Também ele fala com clareza. Ah, pastor, o Espírito Santo fala, fala e com clareza. Amém? Nós precisamos, irmãos, ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Aliás, uma das coisas que nós precisamos pedir a Deus em oração é que possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, porque muitas vezes o Espírito Santo fala conosco e nós não temos a sensibilidade para discernir a sua voz. Isso aqui é muito importante. Amém, irmãos? Então, ele fala com clareza. Louvado seja Deus por isso. Chama pessoas, designa, né, tarefas que são ações de uma pessoa divina. Então, se percebe a ação poderosa do Espírito Santo. Então, embora o Espírito Santo ele compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Amém? Prosseguindo então.
O Espírito Santo ele foi enviado pelo Pai em nome do Filho, evidenciando o seu papel distinto na sua missão específica. A gente vai acompanhar aqui, né, os propósitos, sua missão, certo? Então ele é enviado pelo Pai, pelo Filho, para uma missão específica. A gente vai ver isso aí. Bom, o Jesus ele prometeu aos discípulos um companheiro. Então Jesus fala assim em João 14, verso 16: Eu rogarei ao Pai, certo? E ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então, esse outro consolador aqui, irmãos, é outro da mesma espécie, da mesma natureza, da mesma essência. Não é um outro Deus, mas o Espírito Santo, né? Ele é Deus, assim como Jesus, como Deus Pai, como Deus Filho. Então, a palavra consolador, que vem do grego parakletos, que significa aquele que encoraja, né? Aquele que conforta, aquele que consola, ajuda, aquele que é o nosso advogado. Amém? Então, o Espírito Santo é chamado de outro consolador. Isso é, alguém da mesma natureza que Jesus. Por que outro consolador? Porque no ministério terreno de Jesus, era ele que estava ao lado, era ele que estava fortalecendo, era ele que estava ajudando como Deus, né? Ele que estava intercedendo. Mas ele fez uma promessa, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei para vós o Espírito Santo Consolador, Paracletos. Fazer o quê? Ajudar, fortalecer, é, encorajar, né? Interceder, enfim. Então são essas as características do Espírito Santo. Amém? Bom, o Espírito Santo, ele não é inferior ao Filho. Ele assume o papel da presença permanente de Deus na vida do crente. Então, é um fator interessante, né, que o Espírito Santo, ele não anda por aí vagando, né, irmãos? Não, o Espírito Santo, ele habita dentro do crente. Amém? Ele faz morada em nós e por isso ele não é inferior a Jesus, não é inferior ao Pai, é o próprio Deus, né? Mesma essência, mesma natureza divina que habita em cada um dos crentes. Louvado seja Deus por isso, amém? Então, nós aprendemos aqui no primeiro tópico que o Espírito Santo é uma pessoa, tá certo? Ele não é uma influência, não é uma força positiva, ele não é uma energia, uma influência espiritual, ele é uma pessoa divina do Pai e do Filho, mas plenamente divina. Amém? Tópico 2, nós vamos falar aqui da divindade do Espírito Santo. E para falar aqui da divindade do Espírito Santo, houve uma época em que houve uma divisão, né, da igreja romana, a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. E elas se dividiam em muitas coisas entre si, principalmente a questão do sobre o envio do Espírito Santo. Então, a igreja do Ocidente dizia que a, o Espírito Santo era enviado pelo Pai e pelo Filho, certo? Por isso essa expressão filioque significa e do Filho, do Pai e do Filho. Já a igreja do Oriente ensinava que o Espírito Santo vinha, né, ou ele foi enviado somente pelo Pai. Então foi feito um conselho, né, em 1054 lá, então se estabeleceu, né, dentro desse concílio que o Espírito Santo ele não vem só do Pai, mas também do Filho. Então essa expressão filioque significa do Filho. Então o Espírito Santo ele veio do Pai e do Filho. Outrora nós vamos ver o Espírito Santo. O Pai enviará em meu nome, João 15,6, mas também em Gálatas 4,6 vai dizer: Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Então, ora, vemos o Espírito Santo vindo através do Pai e também através do Filho. Claros até aqui, irmãos? Entendeu essa expressão filioque?
Prosseguindo aí então. Bom, todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como a onipotência, né? Conforme Lucas 1:15, Romanos 15:19, a onisciência, em Atos 5, 3 e 4, para cada uma das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e eles são Deus, também tem os mesmos atributos. Já explicamos aqui em aulas passadas o que é a onipotência, é o único que tem todo o poder, no céu e na terra. A onisciência é o único que conhece todas as coisas. A onipresença é o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a eternidade, né? Também, Pai, Filho e Espírito Santo tem esses atributos. Então, esses atributos absolutos são exclusivos da divindade, são atributos incomunicáveis, né? São atributos que são exclusivos da divindade. Amém? Prosseguindo aí, bom, aí nós temos os símbolos, né, do Espírito Santo, né, irmão? A gente vê aí vários símbolos figuras simbólicas que representam o Espírito Santo. Então, os principais símbolos representativos do Espírito Santo são o fogo, né, utilizado para retratar o batismo no Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, verso 3, né? Quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, né? Então, o fogo é o símbolo do Espírito Santo. Amém, irmãos? E nós, quando falamos a presença do Espírito Santo, nós sentimos a presença dele. Louvado seja Deus por isso, né? A água também é um símbolo do Espírito Santo, tá? O Espírito, ele flui da palavra como água vivas que refrigera o crente e o revestem do poder. Então, nós temos o fogo, a água, o vento, né? Nós temos ainda, lá em Atos, capítulo 2, que a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, ela foi marcada com o som de um vento forte que encheu aquele lugar, né? Então, o vento também simboliza o Espírito Santo. Louvado seja o óleo também, né? Usado para a luz e a unção, simbolizava a consagração do crente para o serviço e a iluminação para o entendimento das Escrituras. Que maravilha, né, irmãos? E a pomba, né? Aí João Batista estava batizando ali no Rio Jordão e de repente, quando chega a vez de Jesus, né, ele olha para cima, ele vê o Espírito Santo repousando sobre Jesus. Amém? Em forma de pomba. Então, a pomba hoje é um símbolo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, nós temos aí o fogo, a água, o vento, o óleo, a pomba, são todos eles aqui símbolos do Espírito Santo. Que maravilha, né? Prosseguindo então. Bom, aí nós temos ainda, cada símbolo atua como figura para a compreensão do caráter da atuação do Espírito Santo. E a gente vai ver aqui agora, tá ok? Então vamos lá. Aqui no tópico 3, a divindade do Espírito Santo é confirmada por Jesus, por seus atributos e símbolos revelados na Bíblia. Amém? Então a divindade do Espírito Santo, ela é confirmada por seus atributos e seus símbolos na Bíblia. Tópico 3, a obra do Espírito Santo. Bom, a encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito Santo como agente divino na concepção de Jesus. Lembra que já estudamos isso na concepção, que foi um ato divino, né? Maria, uma nuvem ali cobre Maria, né? A nuvem ali simbolizava a presença de Deus, tá bem? E o Espírito Santo, ele cumpre esse papel, né, da concepção, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá,
o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, nós vemos aqui, né, que a encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito Santo como agente divino da concepção, amém, do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito Santo, conforme Mateus 1,18, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. Amém, irmãos? Então, o Jesus, ele não passou a existir no momento da concepção. Amém? A Bíblia Sagrada fala que Jesus é eterno. Pai, Filho e Espírito Santo existe na eternidade. Falamos em aulas passadas que a eternidade é um espaço sem tempo. Amém, irmãos? Foge ao nosso entendimento a ideia do que é a eternidade. É um espaço sem tempo. Foi o próprio Deus quem vai criar o tempo. Então, antes lá do haja luz e houve luz, houve um espaço né, um espaço na eternidade que não existia tempo, né? Então, na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Prosseguindo aí então. Bom, o, o vento é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho, conforme Gálatas 4:4. O Filho assume a forma humana, Filipenses 2:7. E o Espírito Santo realiza o milagre da concepção. Então, a divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo. Missão específica, né, irmãos, do Espírito Santo, né? Bom, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. Olha que interessante. O Pai ressuscitou o Filho, Atos 2:24. O Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição. O Espírito Santo é o agente vivificador. Que maravilha! Então, nós temos aí a ação da Trindade na concepção, no nascimento de Jesus. Nós temos aí a ação da Trindade na ressurreição de Cristo. Amém, irmãos? E Paulo atribui o Espírito Santo à ação direta, certo? Da ressurreição. Afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo a ressurreição final. Então, nós, ao sermos ressuscitados naquele grande dia, o Espírito Santo também fará o seu papel, amém? A atuação do Espírito nessa obra comprova a sua plena divindade. Que maravilha, né, irmãos? Então, o Espírito Santo nos convence do pecado, irmãos. João 16:8. Promove a transformação, a santificação posicional, certo? Progressiva. Então, nós falamos em aulas passadas que o próprio interessado, né, em salvar o ser humano parte do próprio Deus. E o Espírito Santo é o agente específico na obra da conversão, porque é ele quem convence o homem do pecado. Amém, irmãos? É o Espírito Santo que faz o homem se converter ao Senhor. Então não existe obra de salvação sem a intervenção do Espírito Santo. Amém, irmãos? O Pai enviou o Filho, Jesus ele paga o preço, né, do resgate, e o Espírito Santo é quem faz essa obra do convencimento, da regeneração, da lavagem da alma, né? Que maravilha. Então, aí é o processo da santificação, que ela é gradual, né, progressiva. Cada dia que passa a gente vai melhorando, né, a gente vai se santificando e até chegarmos à estatura de varão perfeitos. Amém? Bom,
O Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, conduzindo em santidade. Então, desde o momento em que a pessoa aceita Cristo como Salvador, ela já tem o Espírito Santo, porque é ele quem convence, é ele quem faz a obra da regeneração, a lavagem, né, espiritual, né? Então, desde aquele momento até a glorificação, ou seja, até a hora da morte, né, da pessoa ali, o Espírito Santo ele está com a pessoa, certo? Então, a regeneração até a glorificação conduzindo o crente em santidade, fazendo com que, proporcionando ao cristão viver uma vida em santidade. Então, porém, requer a cooperação do crente. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Então, nós chegamos aqui ao final, né? O que nós aprendemos aqui no tópico 3, que a obra, as obras do Espírito Santo, que é a encarnação, ressurreição e santificação, revelam seu poder e atuação contínua na vida da igreja. Partindo para a conclusão, tá ok? Compreender a divindade do Espírito Santo fortalece a nossa fé na Trindade. O Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória, amém? Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação e ensino, certo? E a missão da igreja. Então, que todos nós vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo volte. Que maravilha, né, irmãos? Então, nós encerramos aqui esta aula, tá? E já convido você para a semana que vem, na lição de número 9, continuaremos falando sobre a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.